Muito bem, de volta aqui no CBN Esportes, segunda edição desta segundona, são 4 horas e 36 minutos. Uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham. Bota o hino da macaca aí, Bolachinha! Vamos falar da Ponte Preta, que venceu na rodada e tem pela frente mais um jogo fora e é contra o Criciúma. E a Ponte Preta trabalha dentro de campo, o Hélio dos Anjos quebra a cabeça e, ao mesmo tempo, trabalha junto à diretoria por buscar reforços para a sequência da temporada. Não é, Júlio Nascimento? Pois é, Cabela, a Ponte Preta busca reforços no mercado, são 4 jogadores apalavrados até o momento. O atacante Leandro Bárcia, o único anunciado por enquanto, né, de forma oficial pela diretoria, mas a macaca está apalavrada com o zagueiro Matheus Silva, jogador de 27 anos que estava na equipe do Cruzeiro, foi campeão da Série C ano passado como capitão, inclusive, da equipe do Ituano. O Matheus Silva será reforço para o sistema de defesa. O meio-campo vai receber mais 2 jogadores, o volante Richelli, que está há um tempo integrado ao grupo, treinando, né, passou por um período de avaliação física, o Richelli será oficializado como reforço, e o Cássio Gabriel, meia de 29 anos, passagens por Mirassol, pelo Vila Nova, estava no futebol indiano. O Cássio também vai assinar em definitivo com a macaca. Então são 4 nomes já certos. A diretoria busca ainda mais reforços. O nome de hoje é o de Roger, atacante de 21 anos do Vasco da Gama. Em 2020 o Roger participou de 21 jogos pelo Sub-20 do Vasco, marcou 5 gols, aí foi promovido para integrar o time principal em algumas partidas, mas não chegou a estrear como profissional. Apesar de muitos elogios pelos trabalhos no Sub-20 no Vasco, o Roger não tem uma experiência como jogador profissional, então seria uma aposta aí da diretoria da Ponte, que também busca o seu camisa 10, né? Muito se falava em Elvis, que é um nome ainda em pauta, mas os empresários do Elvis ainda priorizam a sua transferência para os Emirados Árabes Unidos, então a Ponte ainda buscando mais jogadores para inscrever a partir do dia 18 de julho, viu, Cabela? Pois é, é uma busca, né? Podemos dizer que é uma busca insana, Carlão, atrás de jogadores que se encaixam no perfil de contratação da Ponte Preta? Olha, é uma busca insana justamente porque se encaixar nesse perfil é muito complicado, né? Você encontrar um jogador acima da média, ou jogador que pudesse chegar e ajudar a Ponte Preta, mas dentro desse orçamento, dentro dessa situação complicada que a Ponte vive financeiramente, aí sim a gente pode colocar como uma busca insana, né? Porque quando você vai no mercado, você quer comprar algo bom, algo realmente importante, às vezes ou normalmente o preço está acima. Então vai ser difícil a Ponte Preta encontrar um jogador no nível que ela precisa, mas dentro da política de contenção que hoje ela adota. Mas, de repente, pode encontrar, né? Vira e mexe, eu cito o exemplo de 2008, quando a Ponte montou um time quase que desconhecido e de repente esse time se tornou vice-campeão paulista e vários jogadores ganharam estrelato, Elias, Renato Cajá e tantos outros jogadores, que foi Aranha, né, que ganhou a projeção nesta temporada de 2008. Então, às vezes no futebol acontece esse tipo de situação, nem sempre, mas às vezes acontece. E quem sabe, né, esse imponderável pode acontecer nesta busca, né, nesta ida ao mercado que a diretoria da Ponte Preta está fazendo. E desses nomes citados aí pelo Júlio, aí Matheus Silva, Richelli, o Cássio Gabriel e o Bárcia, esses 4 jogadores, será que vai dar para tirar um caldo daí? Tem que tirar, não vai ter jeito. Não são contratações animadoras, não são jogadores que causam um frisson na torcida, mas alguém vai ter que ajudar. Eu confio um pouco mais no Bárcia, tudo bem que os números também não ajudam, mas é um jogador que carrega um pouco de Série A de Campeonato Brasileiro, um jogador uruguaio, né, o perfil uruguaio que se encaixa com a história da Ponte, que se encaixa da maneira como o torcedor gosta que jogue, né? E é um jogador que me anima um pouquinho mais, só que realmente é um quarteto que não faz a diretoria, ou não faz a torcida esfregar as mãos, né? É um quarteto que ainda gera uma certa desconfiança no torcedor pontepretano, mas como não tem dinheiro, como tá complicado aí o mercado, é esse quarteto que vai chegar para ajudar e de repente, né, a gente torce, fica na expectativa para que pelo menos 1 ou 2 jogadores possam aí ajudar a Ponte nesta sequência de Série B.
Pois é, e a Ponte Preta nessa sequência de Série B tem Criciúma pela frente, né? E já que nós estamos falando de problemas em contratação, tem problemas também para enfrentar o Criciúma, não é, Júlio? Pois é, Cabelo, agora a Ponte dentro de campo se prepara para enfrentar o Criciúma, né? Uma vitória importante contra o CSA, a Ponte foi beneficiada também pela vitória do Grêmio contra o Náutico, deixou a zona de rebaixamento, agora precisa de uma sequência positiva, né? E vai em busca desse resultado positivo contra a equipe do Criciúma na próxima rodada fora de casa. O técnico Hélio dos Anjos, mais uma vez, vai precisar mexer na equipe, porque ele perde o Thiago Oliveira, né? O zagueiro está suspenso, então não joga, o Fraga, que foi expulso contra o CSA, também cumpre suspensão, e o Bernardo, que é sempre ali uma opção, também está suspenso. Então são 3 jogadores confirmados como desfalques para esse jogo contra o Tigre. Por outro lado, ele tem a volta do Felipe Amaral e deve contar com a volta do Leonaldi, né? O Leonaldi teve uma indisposição antes do jogo contra o CSA, não participou da partida, então a tendência é que o Leonaldi fique à disposição novamente para enfrentar o Tigre na sexta-feira, jogo importante para a Macaca fora de casa, mas fica agora a dúvida, né, Cabela, se o Hélio dos Anjos vai continuar com o esquema com 3 zagueiros, porque se essa for a opção, tem ali o Arthur, que pode atuar improvisado, tem o Luanderson e o Euler, que foram zagueiros aí promovidos do Sub-23 e do Sub-20, então ele vai analisar aí o melhor cenário tático da Ponte, justamente para esse compromisso de sexta, que é muito importante para a Macaca, viu, Cabela? Sem dúvida nenhuma. Aliás, esse compromisso contra o Criciúma é dentro daquele que nós falávamos, né, Carlão? A gente falou que a Ponte Preta tinha 9 pontos em disputa para fechar o primeiro turno. Se fizesse 7 pontos, estaria numa situação muito boa. Depois da vitória lá em Maceió, podemos pensar nos 9 pontos, Carlão? Ai, Cabelo, difícil, hein? Difícil. Pelo que a Ponte Preta tem apresentado, principalmente na parte técnica, é muito difícil imaginar 9 pontos. Mas, sem dúvida alguma, se essa construção de pontuação ela for efetivada, meu Deus do céu, 9 pontos, 3 pontos contra o Criciúma, fechando aí com o Náutico, seria maravilhoso e um pontapé inicial certeiro, né, para escapar do rebaixamento. Mas eu acho muito difícil, a começar por esse jogo contra o Criciúma, né? Até pelo que aconteceu na partida contra o Vasco da Gama, todo o clima, estádio lotado, e o Criciúma acabou decepcionando, e agora tem na Ponte Preta a possibilidade de recuperação. Então eu acho muito difícil, eu acho que até o empate para a Ponte seria algo para se comemorar, saindo ou não da zona do rebaixamento, ou melhor, permanecendo fora ou retornando, só de não perder lá no Heriberto Rios já seria algo sensacional. Eu não acredito em 9 pontos não, mas um pontinho lá em Santa Catarina seria muito importante para a Ponte já tentar ir buscando essa somatória de pontos, pelo menos com 20 pontos, esse é o cálculo que a diretoria tenta trabalhar, no mínimo, né, para terminar esse primeiro turno, para que ela possa buscar na etapa final do campeonato a pontuação necessária para permanecer. Mas 9 pontos eu acho difícil. Quero estar muito enganado, mas eu acho praticamente impossível imaginar que a Ponte ganhe do Criciúma e ganhe do Náutico também. O Criciúma é o 7º colocado, tem 23 pontos, a Ponte Preta é o 16º. A diferença de posição é bastante grande, né? E na pontuação é de 5 pontos. O Criciúma tem 23 e a Ponte tem 18. Eu não vejo tecnicamente muita diferença entre Criciúma e Ponte Preta, viu, o Carlão? Eu vi acho que dois jogos do Criciúma, não vi inteiro também, vi algumas partes dos jogos. Não é aquele time também do Criciúma para... O que vai pesar bastante é o próprio estádio, como você disse. Eu acho também que não é nem equipe para brigar pelo acesso. O Criciúma não vai brigar. Assim imagino, apesar de estar numa posição ainda interessante, que é o 7º colocado com 23 pontos, mas eu acho que não vai brigar pelo acesso. Mas até pela fragilidade do time da Ponte, né? É claro que fora de casa a Ponte tem atuado bem e leva uma vitória para Criciúma, né? Ela acabou vencendo o CSA. Mas as vitórias da Ponte são vitórias lutadas, vitórias muito suadas, né? Dificilmente ela vence de uma maneira categórica, é sempre aquele sufoco, né? Aquela coisa insuportável que o árbitro não apita ao final do jogo de jeito nenhum. Então as vitórias da Ponte, elas são assim. E é um jogo em que existe a possibilidade de vitória, mas até pela característica, o time da Ponte, de repente o esquema com 3 zagueiros que acabou se encaixando nas últimas rodadas, ele pode não acontecer. Eu acho que é uma situação muito complicada a gente imaginar em vitória. Agora,
É proibido vencer lá no Heriberto Rios? Não, de repente a Ponte vai lá e contraria todos os prognósticos. Mas time por time eu tô com você, eu acho que não tem equipe. Pô, nós vimos o Cruzeiro aqui contra o Guarani, não é lá essa coisa, é um Cruzeiro totalmente desconhecido de tantos cruzeiros que a gente já acompanhou. Mas pelo estilo de jogo, pela característica de partida, eu acho difícil a Ponte conquistar a vitória agora. Se ela vencer, pelo amor de Deus, né? Ela vai para 21 pontos e já ultrapassa aquela pontuação que a diretoria estipulou para realizar aí um segundo turno sem tantas dificuldades para atingir o tão sonhado aí ponto, né? 42, 43, essa pontuação que a diretoria imagina que possa escapar do rebaixamento. 4h47, intervalo, a gente volta já com André Heller. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento